Retomando, pessoal, então, a terceira questão, o gerador da transformação de energia mecânica em energia elétrica. Então, a energia mecânica, ela transforma em energia elétrica, como vocês também podem acompanhar aí na página 18. Então, a geração do vapor que gera na usina termonuclear, ela ocorre em consequência da combustão do carvão e do petróleo, obviamente. A termoelétrica, ela gera muito detritos para a natureza, porque ela é ocasionada da queima de combustíveis fósseis. Então, apesar de ser uma matriz rentável para a economia, ela ainda utiliza muitas fontes de energias, como a termonuclear, no caso, ela é altamente poluente para a atmosfera. O Brasil, inclusive, é um dos países que eu falei para vocês com a matriz energética de urânio gigantesca. Os depósitos de urânio nós vamos ter em várias cidades brasileiras, como vocês podem observar aí na página 19. Então, o Brasil tem muitas jazidas de urânio. Inclusive, já teve até investigações durante os anos 2000, para saber se realmente o urânio que era enviado para os países árabes era de urânio enriquecido. Porque o urânio enriquecido ele pode fazer, por exemplo, bombas atômicas ou materiais atômicos altamente explosivos, né? Que é o que funcionou, por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki também. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, elas foram base de quê? De urânio. E é uma pequena quantidade de urânio, o urânio enriquecido, ele pode ocasionar várias explosões, como aconteceram em duas cidades japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. E dali foi justamente as bombas nucleares, elas são provenientes do enriquecimento do urânio. Então tem aí na página 19, que a gente pode acompanhar também, a rejeição à usina nuclear. As políticas energéticas adotadas em muitos países indicam uma forte rejeição às usinas nucleares. Um desses países é desativado completamente as usinas, como aconteceu na Alemanha. A Alemanha também utilizava uma boa matriz de energia nuclear, só que o que aconteceu? Justamente por conta desses acidentes, do enriquecimento do urânio, eles acabaram por não aderir tanto a essas usinas hidrelétricas, então as usinas nucleares, aliás. Então, desativando grande parte delas, tá certo? A Suécia tem 40% da sua eletricidade baseada na energia nuclear e decidiu, através de um plebiscito, fechar todas as usinas. O mesmo foi decidido pela Áustria, pela Itália, porque justamente por conta de uma segurança nacional. Essas políticas de segurança nacionais acabaram por desativar muitas usinas nucleares por conta da segurança dos países, em áreas principalmente mais próximas às áreas urbanas, para não ocasionar o que a gente vai ver a partir de agora no videozinho de Chernobyl, certo? Fique ligado que é uma matéria muito interessante que eu escolhi para vocês, que vai dar uma clareada sobre a historiazinha de Chernobyl, né, na Ucrânia, a cidade de Pripyat, que ficou praticamente totalmente desértica por conta desse acidente nuclear, né? Nos Estados Unidos também, nós não temos usinas nucleares, tantas usinas nucleares. A matriz energética dos Estados Unidos, que a gente tem como base como é o país do mundo, né? A base da energia dos Estados Unidos é proveniente do petróleo, né? Os geradores movidos a óleo diesel, né? Então, um combustível derivado do petróleo. Então, o que acontece? Aconteceu já um acidente nos Estados Unidos no ano de 1979, que foi na Three Mile Island, né? Que é na Three Mile Island, que aconteceu em março de 79. Então, o que acontece? O problema justamente não é que é uma energia altamente poluente para a atmosfera, mas o grande problema das usinas nucleares é o lixo atômico que ela gera. Então, isso aí é uma questão de segurança nacional que muitos países vêm debatendo, até desativando. A França ainda utiliza bastante, mas já existem plebiscitos que já demonstram essa insatisfação do uso dessa fonte de energia, né? E nós vamos ter também a Argentina paralisou a construção da terceira usina nuclear, que é a Tucha 2. O Canadá fechou 6 usinas nucleares. A França está fechando aos poucos, né? Porque grande parte ainda da matriz energética ela é proveniente da energia nuclear. E a Turquia cancelou, inclusive, no ano 2001, projetos de 8 que existiam, o projeto de 8 usinas nucleares em construção. Justamente por conta do que aconteceu, o desastre de Chernobyl, que aconteceu em 1986, que liberou simplesmente 5 toneladas de materiais radioativos para a atmosfera.
Além disso, Fukushima no Japão, que aconteceu em 2011. Em 2011, algo mais recente, né? Nem tão recente assim, mas que ainda a cidade é inabitável por conta do lixo radioativo que ficou espalhado pela atmosfera. Gases altamente poluentes, como por exemplo o urânio, o Césio-137 são liberados quando há um acidente nuclear dessa proporção, né? Então, ficou uma área praticamente inóspita. E Chernobyl, ela, até hoje, vocês vão ver na matéria que, inclusive, é sobre do Fantástico, né? Que é uma matéria escolhida por mim hoje, que mostra como a cidade foi atingida e toda a história de como pensava-se até nos anos 80 que estavam relacionados esse acidente com a Guerra Fria. Mas, na verdade, foi justamente uma falha humana que ocasionou uma falha no reator 3, que levou à explosão e morte de várias pessoas imediatamente por conta da radiação direta e a radiação indireta que ocasiona até hoje mortes por conta de câncer, câncer linfático, infertilidade, doenças relacionadas com a exposição à radioatividade. Aqui no Brasil aconteceu um fenômeno meio até curioso sobre a questão de áreas urbanas, né? No ano de 1987, um ano após Chernobyl, e no Brasil aconteceu, não foi um acidente nuclear, mas foi justamente uma falha antrópica, né? Uma falha humana. Um hospital na cidade de Goiânia, né? Ele foi desativado, e o que aconteceu? Esse hospital ele foi desativado, aí deixaram o quê? As máquinas de raio-x. Para vocês que não sabem, o raio-x, essas máquinas de raio-x utilizam também urânio enriquecido, também utilizam o Césio-137, que são altamente radioativos. Abandonou-se o hospital, abandonou-se também algumas máquinas de raio-x. O que aconteceu? Pessoas com baixo poder aquisitivo acabaram indo para esse hospital e retirando daquele hospital máquinas para levar para o ferro velho. Ou seja, já é uma coisa errada, né? Porque esse tipo de material radioativo é um lixo altamente tóxico. Mas as pessoas não sabiam, né? Pessoas que não tinham informação, que no ano de 86, onde a pobreza e a miséria assolavam a sociedade, então foi uma falha que, de fato, foi do hospital, não das pessoas. Pegaram a máquina de raio-x e levaram para o ferro velho. Quando eles abriram essa máquina de raio-x, eles observaram um material altamente brilhante, como neon, como aquelas que você usa na baladinha, tá ligado? Neon e tal. Aí abriram e todo mundo na cidade começou a achar muito bonito aquilo. Lembre-se, qual é o ano? 1987, né? Há 32 anos, 33 anos atrás. Então as pessoas elas não tinham conhecimento do neon e tudo mais, aí começaram a tentar vender aquilo, o pessoal observar, ir lá, dar um e outro, pensando que era algo muito... o pessoal pensava que esse material brilhoso era, como é que eu posso dizer, uma coisa extraordinária, que é o Césio, ele brilha no escuro. O que aconteceu com a cidade de Goiânia? Começou a surgir pessoas doentes, o dono do ferro velho, a filha do dono do ferro velho, os amigos dele que entraram em contato direto com o Césio. A menina comia até com pão, que depois eu vou passar uma matéria bem massinha para vocês também, sobre essa questão da radioatividade nas nossas próximas aulas. Então vai ficar só a deixa aí da questão da matéria do Césio-137, tá certo? Que também eu posso até envolver a professora de Química com vocês, que a gente pode fazer até um aulão interessante, tá certo? Eu vou até falar com ela. Então, o que aconteceu? A cidade, ela se tornou... A radiação, se eu toco, por exemplo, naquela matéria radiativa, eu me torno radioativo e simplesmente eu toco na outra pessoa e vou tocando na cidade. Se eu tiver a matéria-prima radioativa na mão, eu vou tornando outras coisas radioativas. Então, foi isso que aconteceu em Goiânia. O material radioativo, ele acabou se espalhando pela cidade, fazendo com que aquela área fosse conhecido como o maior acidente nuclear em áreas urbanas do mundo. Então, o Brasil ele já teve um acidente nuclear indiretamente, né, a partir de uma simples máquina de raio-x. Por isso que quando você, por exemplo, vai fazer o seu raio-x lá, vocês aí de segundo ano que quebraram uma perna, alguma coisa, quando você entra para fazer o raio-x,
geralmente os pais de vocês não entram junto, né? Porque é material altamente radioativo. Então, e também não se pode fazer muitas vezes ao ano raio-x por conta da exposição com essa matéria-prima radioativa. Então, você fica. O que é que inibe a presença da radioatividade? O chumbo. Então, por isso tem uma parede de chumbo para que as pessoas, os radiologistas e tudo mais, tenham essa segurança. Inclusive, eu tenho até um amigo que ele já foi vítima dessa questão de... Ele era enfermeiro e trabalhava com radiologia. Aí, trabalhava desde os anos 80 tal, não tinha essa segurança total. Então, de tanto ficar exposto a essa radioatividade, ele teve, no caso, um câncer na medula óssea. Então, o que que acontece? Teve que fazer transplante e tudo mais. Ele já faleceu, inclusive, mas por tanta exposição de tantos anos, foi comprovado que isso ocasionou a questão do câncer dele. E foi isso que aconteceu, ainda acontece em Goiânia, doenças relacionadas com a exposição da radioatividade. Que eu vou passar para vocês, que eu sei que vocês são altamente curiosos e vão gostar bastante do caso CES 137. Que, inclusive, é uma matéria muito interessante do Linha Direta, um programa que me dava até medo quando era criança. Então, Chernobyl, ela tinha 130 quilômetros de Kiev. A usina de Chernobyl, como vocês vão observar, ela ficava na cidade de Pripyat. Uma cidade que foi construída justamente em torno dessa usina hidrelétrica, porque geralmente era composta de trabalhadores dessa área, né? Então, o que acontece? Diretamente, esse acidente de Chernobyl causou 12 mil pessoas mortas, e 100 mil pessoas permanentemente contaminadas, inclusive até com hospitais de vítimas de Chernobyl. Como também até hoje tem hospitais lá no Japão para vítimas da questão da exposição da matéria-prima radioativa de vítimas de Hiroshima e Nagasaki, que ainda existe, viu? Então, o que acontece? Nas últimas décadas, nós vamos ter uma decorrência, principalmente países ex-república soviética, já diminuição de uso dessas fontes de energias nucleares, de uma maneira geral. Então, aí nós vamos ter os acidentes, desencorajaram muito dessa matriz energética, apesar dessa matriz ser altamente produtiva, mas esses acidentes eles acabaram por desencorajar muitos países de permanecerem nessas matrizes energéticas, que foi o caso de alguns países europeus, como eu falei para vocês, e também até o território brasileiro, né? Nós temos Angra 1 e Angra 2 em funcionamento, mas isso não corresponde a uma grande parte da matriz energética brasileira. E o Brasil não tem uma pretensão futura de um programa nuclear brasileiro, apesar de ter uma grande quantidade do nosso solo de urânio. Só que o urânio ele só é radioativo quando ele passa por um processo de enriquecimento, vale lembrar, viu, gente? Nós vamos ter a fonte de energia hidrelétrica. Como é que funciona a energia hidrelétrica também? Lembre-se que o Brasil, ele é um dos países que mais utiliza a matriz energética, porque você precisa de ter eclusas e rios de planalto. Represar água e altamente que você constrói uma barragem, essa barragem ela vai ter que ser no rio de planalto, e o gerador é ligado a fios de eletricidade. Esses fios vão gerar o quê? Existe o gerador e a turbina. O que é que vai movimentar e vai dar a força para ocasionamento da energia hidrelétrica? Simples. A força da água gera a turbina de material inoxidável e acaba ocasionando o quê? A formação da energia elétrica através da fiação. Essa turbina gerada e uma movimentação dos geradores, né? Ocasiona a formação da energia hidrelétrica. Vocês podem observar através desse gráfico como é que funciona bem direitinho essa questão da matriz hidrelétrica, né? Nós vamos ter aí, ó, a represa, que é onde acontece o fornecimento da água. Geralmente acontece com água que tem corredeira, o rio de Planaltos. Depois nós vamos observar o gerador, que é onde começa a processar até chegar à fiação. Nós vamos ter a água, ela passa por a turbina, e o gerador passa para o quê? Para os fios de energia elétrica e vai distribuir por grande parte do território, né? Então, a nossa matriz hidrelétrica é indiscutivelmente a maior do mundo. Além disso, nós vamos ter a hidroeletricidade em relação, é responsável por 16% de toda a energia disponível. Não é um marco de potencial, mas é significativa a energia utilizada de hidroeletricidade no mundo.
nós vamos ter... Essa produção exigiu construção de 800 mil barragens, o que acaba ocasionando também a destruição, por exemplo, de mata nativa, além também de criatórios, reservatórios de peixes, populações ribeirinhas, são aquelas populações que moram às margens dos rios. Então, tudo isso e compromete também o abastecimento da água em algumas regiões do planeta, inclusive também para irrigação, né? No Brasil, nós vamos ter essa fonte de energia corresponde a 83,2% de toda a matriz energética. Então, a hidroeletricidade corresponde a 83,2% de toda a energia consumida no território brasileiro. Então, olha o potencial do Brasil, né? Professora, a gente poderia utilizar, como a gente analisou as aulas passadas, né? Energia solar, energia proveniente também a eólica, né? Poderíamos, só que o Brasil ele investiu mais nessa produção de matrizes hidrelétricas. Então, nós vamos ter nós vamos ter outras nações que também investiram bastante em energia hidrelétrica. Nós vamos ter a China, que tem cerca de 20 mil barragens em operação, que é o mais líder em matrizes energéticas, principalmente no Rio Amarelo, que é o Rio Yangtze, que é um rio de planalto e que produz bastante fonte de energia hidrelétrica, incluindo a maior... Antes era do Brasil, né? Mas a China tem mania de grandeza e construiu uma maior do que a do Brasil, energia hidrelétrica, que foi a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que fica às margens do rio Yangtze. Então, nós vamos ter também outras fontes de energia, o Brasil tem várias usinas hidrelétricas, inclusive aqui gera energia para a nossa usina hidrelétrica, é proveniente da Chesf, como a gente também falou na aula passada, como a usina de Paulo Afonso, como a usina de Xingó, que são as companhias hidrelétricas de São Francisco, né? Então, essas fontes de energias vindas de São Francisco geram energia para o Nordeste inteiro. Já Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica brasileira, ela é binacional, ela foi construída com recursos paraguaios e brasileiros. Então, ela gera tanta energia para o Paraguai, como também para grande parte da região sul e sudeste do território brasileiro. Então, a nossa matriz energética maior, atualmente, é a vinda de Itaipu, a usina que fica na bacia do Rio Paraná. A gente tem as bacias hidrográficas e uma das maiores bacias hidrográficas brasileiras também está concentrada na região sul, né? O do Rio Paraná, bastante corredeiras, inclusive. Então, nós vamos ter aí, ó, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica brasileira. Vocês podem observar aí na página 21, tá certo? Nessa página 21, vocês podem observar a maior usina hidrelétrica brasileira, que é a usina de Itaipu. Então, nós vamos ter aí na página 21 também, ela é a poluente. Eu não digo que é poluente a energia hidrelétrica. No entanto, ela desvia o curso dos rios e desmata realmente a mata original. Então os critérios em relação à fonte de combustíveis fósseis poluem menos. No entanto, há uma destruição, uma degradação da natureza justamente por conta da construção das barragens e, ao mesmo tempo, por conta também da questão excessiva do desvio dos cursos dos rios natural, tá certo? Outra questão também, o que a matriz energética envolvendo, essa matriz energética brasileira, é o deslocamento de comunidades ribeirinhas. Aconteceu bastante no Vale do Rio São Francisco, com a construção de usinas hidrelétricas, mudança no curso dos rios, inundação de grandes áreas, impactos ambientais e sociais, né? Porque os impactos sociais, justamente porque quando você vai desviar o curso dos rios, vocês não observam, por exemplo, a população nativa, né, que vivia às margens desses rios, que nunca se observou muito essa questão no território brasileiro, mas isso é muito importante, né? Porque o desenvolvimento cultural daquela região também deveria ser analisado no curso dos rios, tá certo? E conflitos de interesse ambientalistas, os bancos, tudo mais, turbinas, os projetos hidrelétricos, eles envolvem bastante questões políticas, né? É importante matriz energética, mas também com seus problemas no território brasileiro. Além disso, hoje em dia se estabeleceu através da WWF, né? Que é o National Wildlife Federation, que é dos Estados Unidos,
que os critérios para ser observados também com vigor técnico para a construção de energia hidrelétrica são construir reservatórios cada dia menores, para não empoçar tanta água dos rios, reduzir as áreas desapropriadas, ou seja, o governo tem que assegurar que as famílias ribeirinhas elas sejam asseguradas depois do quê? Depois da construção das usinas hidrelétricas. E também não bobear na construção, porque pode ocasionar estouros em barragens, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em outras barragens de Mariana, no território brasileiro, né? Que essa água, se for mal feito, a questão da logística da engenharia, pode ocasionar diversos problemas. Aproveitamento da capacidade natural e armazenamento do rio. E também abrandar impactos da obra. E também, além disso, fornecer recursos extras para as populações que viviam nas regiões circunvizinhas, justamente para que elas não tenham esse déficit na produção energética. Tá certo? Então, ó, eu não vou passar a atividade do módulo hoje, porque vocês vão ter a prova segunda-feira, que eu quero que vocês estudem. Tá ligado? Que eu quero que vocês estudem, tá certo? Não é uma prova, é um exercíciozinho avaliativo, mas que é super importante, com peso também significativo, que melhora bastante a nota de vocês. Além disso, eu quero que vocês assistam o vídeo de Chernobyl e façam um resuminho pequeno para mim, tá certo? Um resumo de 15 linhas apenas, porque ele é muito interessante. Então, eu quero que vocês me mandem até domingo. Até domingo. Porque aí vocês estudam para a prova, ao mesmo tempo vocês estão estudando, vocês estão fazendo essa diversão de assistir uma coisa tão interessante como é a usina hidrelétrica de Chernobyl, tá certo? Eu quero que vocês assistam essa aula e posteriormente assistam o acidente nuclear de Chernobyl, que eu vou postar o vídeo, o link aí na Classroom para vocês, tá certo? Galera, semana que vem nós nos encontramos ao vivo e a cores, Rádio Bruna, essas paradas aí que eu sei que vocês estão com saudade. E na próxima aula nós comentamos e corrigimos as atividades, tá certo? Que essas correções já são um aulão muito interessante para que a gente possa estabelecer nas nossas aulas, tá certo? Então, ó, um cheiro, fiquem com Deus e até semana que vem, que é ao vivo, tá certo? Cheirão!